Carol, até é legal que tu fale sobre isso, até porque tu editou esse vídeo e vamos fazer uma introdução melhor, vamos explicar para as pessoas que esse vídeo é um vídeo que tinha um orçamento muito baixo. Sim. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere a opção de se inscrever. Hoje estou acompanhado aqui por minhas duas assistentes, né? A Sônia, que vocês já estão habituados a ver aqui no canal, e a outra é a Carol, que me ajuda no trabalho, ou editando, ou até mesmo gravando. No nosso último vídeo aqui no canal, eu comentei sobre a lente Helios 44, né? A lente russa, inclusive a lente que está nos gravando neste momento. Mas nós vamos falar, Carol, mostra aí para nós aí, para a câmera, a lente que nós vamos mostrar hoje é esta Fujinon 1855. Ela é abertura, se eu não me engano, 2.9. Me perdoem se eu errar aqui agora, é 2.9, né? Deixa eu ver aqui. Daqui. Sim. 2.9. E ela é macro também, então eu vou falar sobre isso. Vou contar um pouquinho como essa lente surgiu para mim. Eu vendi uma das minhas lentes Prime. Era uma lente que eu não estava utilizando. Tava sobrando no meu kit ali, uma lente que não estava se encaixando dentro da minha proposta de trabalho atual. Eu acabei vendendo essa lente que eu tinha, que era uma 90 macro, e acabei pegando no negócio uma lente 50-100. Até vou falar sobre este kit da Sigma que eu tenho numa outra oportunidade. Eu gravo muito DVD, né? Muito show ao vivo, e eu uso somente lentes da Sigma. Eu tenho 20mm, 35, 18, 35, 50, 85, 50, 100. O que mais? 10, 18 não é Sigma. Não, é Canon. É a única Canon que eu ainda estou usando. A 70-200. Inclusive quero vender uma 70-200 da Canon, se alguém quiser. E a 150-600. Então eu estou usando este kit da Sigma para gravar DVDs. Mas o nosso assunto não é esse. O que aconteceu que eu negociei essa lente 90, que era uma lente cinema, uma lente Prime, não era Sigma. E recebia uma Sigma do negócio com uma pessoa, o chamado Felipe, lá de São Paulo. E ele me ofereceu uma lente para vender, para negociar, que era esta Fujinon 1855. Eu disse, não tenho interesse nessa lente, porque é uma lente que não se encaixa muito no que eu busco atualmente, principalmente um dos piores problemas para mim, uma lente que é micro 4/3. Então, como é que eu vou pensar em adquirir uma lente hoje, uma lente cara, né? Essa lente aqui não é uma lente barata, é uma lente que tem um valor elevado, bem considerável. Eu acredito que está em torno de $4.000 esta lente nova hoje. Lá fora, aqui no Brasil, se fosse comprar nova, aí beiraria, sei lá eu, a quase 20 e poucos mil reais, imagino eu, 18 mil reais, não sei, não fiz esse cálculo. Mas, em resumo, ele me ofereceu essa lente para vender. E eu disse, eu não tenho interesse. Mas, Felipe me mandou a lente para testar. E eu confesso para vocês que eu não vinha usando a Blackmagic 4K, a Pocket 4K, para produzir conteúdo, a não ser os DVDs, há muito tempo. Até porque eu tô com a 6K, a versão G1, desde o seu lançamento. Estou com a versão 6K Pro desde o seu lançamento. Então isso já vai fazer muito mais de um ano, imagino eu. Então eu não estou usando não estava, né, usando o corpo da 4K, da Pocket 4K há muito tempo para fazer produção de comercial, ou seja lá para o que for. Uso muito nos DVDs. Eu tenho quantos corpos desse aqui? 5, eu acho, 4. Eu tenho 4 corpos de 4K, mas eu uso para os DVDs. Eu não utilizava mais para fazer nenhum tipo de produção. Como o Felipe me enviou essa lente, nós fomos produzir um comercial e nos desafiamos, né, Carol? Acho que essa foi a palavra correta, de usar somente esta lente aqui e esta câmera. Na verdade, a gente usou só isso aqui, né? Sim. Exatamente este kit. Quais foram as tuas primeiras impressões quando nós começamos a usar a lente? Porque, na verdade, nós não esperávamos muito da lente, porque ela é muito semelhante à 18-35, né? Até quando a gente foi gravar, a gente não tinha visto a diferença do que a lente entregava. Mas quando a gente colocou no Sônia, monitor, por favor. Quando a gente colocou no monitor para ver as imagens, a gente teve
Uma surpresa, né? Uma surpresa, porque é muito diferente a textura e tudo que ela pode Isso, tenta entregar. explicar na tua visão o que para a Sônia. Já tu pega o microfone e dá a câmera pra mim, que aí ela vai parar. Tá. Carol, até é legal que tu fale sobre isso, até porque tu editou esse vídeo e vamos fazer uma introdução melhor, vamos explicar para as pessoas que esse vídeo é um vídeo que tinha um orçamento muito baixo. Sim. Esse vídeo, na verdade, ele foi fechado antes da pandemia, para vocês terem noção. Então, o valor que eu cobrava naquela época para fazer um trabalho Uma realidade bem diferente. era muito diferente para os dias atuais. E, principalmente, o que eu tinha naquela época, lá em 2019, final de 2019, é totalmente outra realidade para o que eu utilizo e tenho hoje, né? Hoje a gente grava de RED, grava de lente cine, não tinha nada disso naquela época, né? Ou até mesmo de 6K Pro. Então, o que a gente fez? Para cumprir esse filme, entregar um conteúdo adequado com a nossa realidade atual, mas sem levar, por exemplo, nós não tínhamos equipe, né? A gente não podia levar um orçamento alto se a gente não tinha... Não poderíamos levar a equipe como assistente para fazer luz, nem luz a gente levou. Exatamente. Foi só uma para dar um brilhinho. Mas aí uma luz pequena, uma 60 watts que nós montamos, então foi nós três. Aparece na câmera aqui, João, só para dar um oi assim, ó. Que era a nossa equipe. Não, então vai aparecer, tem que vir mais aqui, ó. Sabe o destruidor das lentes Hélios? É o próprio. Então a equipe era nossa, tá? Era eu, o João e a Carol para fazer esse filme. O que a gente pediu para a moça, né? Vamos explicar. A gente montou um roteiro que, na verdade, a gente montou um roteiro que te monte para coisa grande, né? Exatamente. A gente... tanto que o vídeo, vocês marcaram tempo, foi um pouco tempo, né? Até a gente gravar. Porque... Foi algo rápido. A gente fez um roteiro rápido. Mas a gente fez o roteiro como se fosse orçamento grande, na verdade. Isso, exatamente. Mas a gente chegou lá com uma ideia e saiu totalmente diferente, porque... Nos foi apresentado, na verdade, coisas diferentes, né? A gente não esperava que ela ia conseguir um casal tão bom, que ia ter um carro tão bom. Um ambiente legal. Não, o ambiente eu até conhecia. Eu já tinha ido naquele ambiente. Sim. Eu já tinha trabalhado naquela casa. Mas eu imaginei que ia ser algo totalmente diferente. Eu só não imaginava que era ela que tinha feito a... Eu não sei se ela fez a decoração daquela casa ou se ela fez o projeto todo. Acho que tudo. Eu não sei. Eu já tinha ido nesta casa que você está vendo nas cenas para fazer um comercial para a marca que faz as esquadrias, as janelas, né? Então eu já conhecia a casa. Uma coisa a ser salientada é que essa casa, apesar de ser uma casa interessante, imponente, ela é uma casa que tem uma linguagem toda de 4 anos atrás, né? Sim. Não é uma casa que a gente vai ver com um design atual, por exemplo. Não é um design atual, é um design mais velho. Talvez para algumas pessoas que assistam o vídeo... a gente não evidenciou tantas coisas. Exatamente. Para que não ficasse um vídeo com cara de um vídeo mais antigo. Isso. Mas um detalhe que tem que ser... É que as pessoas talvez não entendam isso que a gente está falando, é que nós vivemos num mercado onde as coisas se atualizam muito. Nós trabalhamos para um mercado que está muito atualizado nesse segmento. Então, talvez você olhe a casa assim, meu Deus, mas é uma mansão. Só que a linguagem... Mas é uma coisa que em pouco tempo muda... Isso. Rápido. A linguagem Mas vamos lá, vamos falar sobre a lente. Chegamos lá, somente nós, um tripézinho, um slider, na verdade, né? Isso. Um slider e a câmera. E aí tu já começou a sentir diferenças quando tu começou a gravar? E na hora de gravar eu não tinha, prestado muita atenção. Às vezes quando entravam uns flares a gente via que tava legal, tava diferente. Mas, como eu tinha dito, quando a gente colocou no monitor e pôde ver as imagens, que a gente realmente viu a diferença. E ficou impressionado com o resultado que ela entregou. Ela tem um creme, né? Ela os flares, quando entra na câmera, é diferente. A textura, a pele da pessoa não sei explicar. Ela é cremosa. Ela já vem assim, ó. Mesmo tu não usando, por exemplo, aqui, ó. Ela vem com esse parasol e mesmo tu não usando nenhum aditivo de filtros, por exemplo, poderia ter usado um soft, algo do tipo, mas não usamos. Ela já entrega uma textura diferente. E uma coisa, Carol, que eu acho que nem tu sabia e eu também só descobri depois, porque depois que nós chegamos no comercial, inclusive tu editou o vídeo no mesmo dia que chegou, né? A gente gostou tanto do resultado das imagens que a gente tinha visto ali no monitor na hora de fazer a decupagem, que editou. No mesmo dia? Meu pai achou a trilha e aí, enquanto, eu não lembro, a gente chegou tarde, à noite. Mas no mesmo dia a gente tinha mesmo dia a gente tinha feito, sei lá o que eu fui fazer, jantar, e aí o pai tinha achado a trilha, foi lá e colocou e a gente fez lá. O interessante é que o seguinte, ó, quando a gente vai gravar, principalmente quando é eu e a Carol junto assim, a gente já tem muito em mente o que a gente quer, né? A gente não fica captando, inventando moda, buscando
Ocupando HD. Exatamente, ocupando mídia sem sentido nenhum. A gente já grava meio que certo, meio que pensado. No máximo o que acontece é uma discussãozinha entre eu e ela no bastidor ali do que vai ser feito, né? O que um quer e o outro não quer. Às vezes um não entende a ideia do outro, mas acaba se entendendo. Complex Arquitetura. Mais que projetos, projetamos sonhos. No fim da história, acaba que a gente, na minha visão, eu produzi um dos comerciais mais legais deste ano. Talvez eu já fiz coisa... Claro, eu fiz coisa melhor. Um compilado de coisas isso, que deram certo na hora ali. Quando a gente chegou, a gente olhou todos os ambientes da casa, a gente viu o que poderia e o que não poderia fazer, porque como a gente disse, o roteiro foi feito e saiu algo totalmente diferente pela expectativa que a gente tinha do que a gente podia produzir ali. E o dia é maravilhoso, né? Sim. O casal americano total. Não esperávamos. Casal bem bonito. Se fosse um modelo, eu acho que não ficaria da mesma forma que nem ficou. Exatamente. Então a história do comercial é essa que vocês estão vendo. As imagens, nada disso foi combinado previamente. Eu não vi foto do casal. Eu não vi que esse carro especificamente. Tinha uma Ram 1500 também para usar se fosse o caso, mas acabamos usando só o Porsche. E o resultado para mim foi muito interessante. Não que eu não fiz coisas melhores esse ano. Talvez eu fiz, por exemplo... Mas com aquela proposta. Com a proposta barata, né? De dia para noite. Ficou muito bom e ficou muito... Na verdade, a cliente saiu ganhando com isso. Claro. Né? Se ela tivesse executado esse trabalho antes da pandemia, com certeza não teria ficado tão bom, tão produtivo quanto ficou... Quanto o que a gente produziu agora. Na verdade, a gente combinou, foi isso, né? Exatamente isso. A gente saiu de casa falando isso. Quando nós saímos de casa, a gente disse assim, como o orçamento é baixo, nós vai só nós. A gente vai sem tempo, vamos despreocupados, vamos testar essa lente, vamos fazer portfólio para nós. Vamos aproveitar. Mas aí vamos falar sobre a lente então. Então a expectativa da lente foi muito além daquilo que eu imaginava. Eu confesso que eu não esperava. Tem o grande problema, essa lente é micro 4/3. O que eu vou fazer com uma lente micro 4/3, uma lente de 15 mil reais, micro 4/3 em 2023? Eu pensei, repensei e ainda continuo pensando. O Felipe, que é o proprietário, né, ou era o proprietário dela, me deu alguns dias para me pensar e principalmente para angariar os recursos para ficar com essa lente, porque por fim entendi que é uma lente que pode me entregar uma proposta diferenciada. Esse problema do micro 4/3, ele tem como ser resolvido, mas não é barato. Existe um anel adaptador. Esse anel adaptador é o mesmo que vem nas minhas lentes DZO. Né? Eu acho que já falei. Tu acredita que eu nunca falei sobre meu kit lente DZO? Eu tenho um kit de lentes DZO filme que ele vem com... Ele vem com um anel adaptador que eu posso desparafusar e trocar para EF ou PL. E esta lente também tem este anel que dá para comprar separado, mas me parece que custa $500. Quanto é que custa $500, João? 2.800 reais a mais para trocar. E aí eu posso botar RF e posso usar na Red. Então, não é de todo mal, não é de todo perdido. Então, por isso que eu decidi ficar com esta lente ou não ainda. Esse vídeo eu tenho um prazo até o final do mês para saber se eu vou ficar com ela ou não. Então, estou te comunicando isso nesse momento, que há uma possibilidade de eu ficar com essa lente. Que bom. Né? Então ele me deu um prazo até o final do mês para decidir se eu vou ficar com ela ou não. Só uma coisa que me incomodou. O que te incomoda? Que ela é muito fechada.
Fechada, certa tu quer forma. dizer Ela o poderia ser um range ângulo dela, né? maior, é. Então, mas nós vamos chegar na parte... Quanto tempo aí, João, já? 16 Tá. Meu Deus. Nós vamos chegar... Flare lindo? Nós vamos chegar nessa parte de falar sobre o range dela, que essa aqui é uma 1855. E obviamente, eu entendi, poderia ser, por exemplo, uma 10, uma 12, né? Eu acho que teria mais... Mais utilidade. É. Mas assim, ó, em resumo, ela me entrega uma coisa que é muito interessante. Ó, então aqui seria um teste parafocal para nós ver se de fato fica o foco, mas na minha visão não fica o foco 100%. Para mim precisa de um certo ajuste aqui, ó, fino. Mas é aquele ajustezinho fininho, tá? Então eu fui de 55 a 18. Olha pra cá, cara. Ó, perde o foco um pouco, ó. Tu tem que fazer um ajuste fino aqui. Isso pode ser relativo a essa questão do macro aqui, que eu não conhecia esse sistema aqui. Vamos fazer o foco aqui para ver se vai mudar alguma coisa. Agora, usando a função do macro, ele nem pegou o foco no rosto direito, eu tenho que ajustar aqui, ó. Ok, e agora vamos abrir para ver, 18. Aí perde total. É bem mais difícil fazer foco assim, então tem que voltar. Na verdade nem faz foco assim. Vamos voltar aqui. E agora nós vamos ir para um ponto que eu não descobri e aí é que eu me encantei. Quando eu assisti o filme Top Gun, o Maverick, eu fiquei simplesmente... Ele passou o resto do voo, ele olhou no avião, eu olhei ele no passou avião. o resto do voo, falou inteiro desse mostrando filme. e tirando print da tela da... E fazendo, eu já tinha visto o filme, mas aí fez eu e a mãe olhar o filme também de novo. Maravilhoso, filme lindo, maravilhoso, assim, nossa, eu fiquei simplesmente encantado com aquele filme. E eu não fui ver os specs daquele filme, eu não fui ver o que era, o que tinha sido usado para fazer. Imaginava eu que tinha sido lentes Panavision, câmeras ARRI ou até uma IMAX. Não, foi usado uma Venice, eu não sei se fala Venice ou Venice, da Sony. E as lentes que foram usadas foram estas lentes aqui, foi este look aqui, exatamente este look. Tinha 50-100, acho que tinha uma 600. Eles mostraram, tá cheio de bastidores deste filme na internet. Eu já olhei números, diretor falando sobre as lentes, o porquê da escolha das lentes, diretor de fotografia. No próprio canal da Fujinon tem eles falando sobre essa lente. E aí eu me encantei mais ainda com a lente. E, inclusive, tu sabia que a gente tem que gravar de novo os aviões aqui, né? É pra fazer um... Agora nós vamos fazer o nosso Maverick aqui. A gente tá fazendo um vídeo de uma escola e um dos aviões que tem que aparecer no filme, que já faz muito tempo que nós gravamos, faz uns 4, 5 meses que a gente gravou a primeira vez, não tava pronto. E agora ele tá pronto, então tem que voltar e voar de novo. Legal. Vamos usar essa lente aqui só para nós fazer lá que nós estamos gravando o Maverick. Gente, acho que é isso então. É uma lente especial, assim, diferente. Tem esse problema de ser micro 4/3, que há como resolver. Chegamos a falar sobre o macro aqui ou não? Então, aqui nessa parte de trás, diferentemente de outras lentes, vamos supor, na DZO, quando eu troco o bocal lá e boto para PL ou EF, eu coloco uns anéis que vem uns anéisinhos, uns alumíniozinhos, que eu coloco entre o adaptador e a lente, para que eu acerte a distância do sensor com a lente. E isso vai fazer com que a minha distância focal fique melhor. Eu acho que, na verdade, sem saber, quando eu montei para usar na Red, eu deixei perfeita, porque o match da Red com a DZO é simplesmente perfeito. E aqui, o que acontece? No adaptador, tu não precisa botar o anel. Tu tem esse botão aqui, que eu vou mostrar em detalhes depois, e aqui tu tem uma segunda opção de foco, digamos assim, ó. Se tu não conseguir o foco... Se tu não conseguir fazer macro, tu consegue ajustar mais esse macro aqui. Então, essa opção aqui também é um negócio diferentão, que eu particularmente não tinha usado em outras lentes ainda. Que dá então, outras possibilidades, né? Nós temos aqui 4 anéis, ó. Foco inicial, range da 18 a 55, abertura de T
29 a 22 e mais esse de macro aqui, que eu acho fantástico. Bom, espero que você tenha gostado deste vídeo. Convido as pessoas a se inscrever no canal. Acho que é legal nós trocar essas ideias assim. Tem muita coisa, eu acho que o pessoal vai gostar e vai achar diferente. Quantos anos começou a trabalhar, Carol? 11. 11 anos de idade, né? A gente conta essa história da Carol quando ela começou a trabalhar e o que ela mais gosta de fazer, editar e tudo mais, mostrando ela editando. A maioria dos meus vídeos legais que você vê no meu Instagram são editados por ela, tá? Ou pelo menos a primeira parte, a montagem é feita por ela. Te inscreve no canal, deixa teu comentário aqui embaixo e até o nosso próximo vídeo.